Olá, seja bem-vindo. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre programas estatísticos. Programas estatísticos nada mais são do que as ferramentas que nós utilizamos para fazer os nossos cálculos, as nossas análises estatísticas. Existem muitas opções de softwares hoje no mercado, alguns livres, alguns licenciados. Hoje eu falarei especificamente sobre o GraphPad Prism na versão 8.0, que é o programa que eu utilizo para fazer as minhas análises. Existem muitos softwares, isto é, programas de computador e várias planilhas eletrônicas que podem auxiliar tanto na fase descritiva quanto na fase indutiva da análise estatística. Alguns desses softwares, por exemplo, são de distribuição gratuita, como o Action, o R e o Biostat. Já outros softwares são licenciados, isso é, você deve pagar uma certa quantia para ter acesso a esta plataforma. Os mais famosos são o SPSS, o Estatística, o Minitab e um deles, o Prism, que é o meu favorito. O Prism é meu favorito porque esse programa ele tem uma interface muito intuitiva e ele é voltado para quem realiza pesquisas na área biológica. Então esse programa é feito para o usuário final. Ele é feito para o pesquisador, o cientista que trabalha na área biológica e que necessita fazer gráficos e análises estatísticas. Ele não é adequado para análises estatísticas muito pesadas, como análises estatísticas populacionais. Para isso, o Estatística e o SPSS são os programas preferidos. Além desses, existem várias planilhas eletrônicas, como o Excel da Microsoft, o Numbers da Apple, o Calc dos sistemas operacionais baseados em Linux, sendo este último gratuito, para quem utiliza a plataforma Linux. Essas planilhas eletrônicas elas não são programas estatísticos propriamente ditos, mas através de algumas equações que já estão nativamente dentro dessas planilhas eletrônicas, ou equações que você pode acrescentar, construir de acordo com a linguagem de cada uma dessas planilhas, vocês podem fazer vários cálculos estatísticos, inclusive até mesmo regressões não lineares. Para a fase da estatística descritiva, essas planilhas eletrônicas conseguem suprir todas as necessidades, fazendo gráficos e cálculos simples. Entretanto, para análise estatística indutiva, isso é, testes de hipóteses, regressões e correlações, os programas estatísticos, isso é, os softwares, eles são mais próprios. O programa que eu utilizo é o GraphPad Prism, como eu já havia dito. E a história do Prisma é basicamente acompanhada pela minha história acadêmica. O Prisma ele foi lançado originalmente em 1994, época em que eu estava no ensino médio me preparando para o ingresso na universidade. O Prisma foi a ideia de um cientista e estatístico chamado Harvey Motusky. Ele criou uma pequena empresa, a GraphPad, e com esta empresa, ele resolveu lançar um software no mercado que fosse amigável ao usuário final, dispensando o usuário final de ter que ter um grande conhecimento em estatística para fazer as análises. O programa era muito amigável desde sua primeira versão. Entretanto, eu não conhecia absolutamente nada de estatística nessa época. Em 1999, a segunda versão do Prisma é lançada. Nesta época, eu já estava na universidade e era aluno de iniciação científica. Foi nesta época que eu tive o meu primeiro contato com o GraphPad Prism. Basicamente, o que eu fazia nesse tempo era obedecer um caderno de anotações onde estavam descritos o passo a passo para fazer uma certa análise estatística muito comum no meu grupo de pesquisa. Entretanto, o meu conhecimento sobre como utilizar este programa e o porquê daquele passo a passo eram absolutamente nulos. Em 2002, o Prisma chega à sua terceira versão. Neste tempo, eu já estava cursando o meu mestrado.
Uma das coisas muito marcantes nessa época foi a necessidade de se fazer outras análises que não eram comuns à rotina de trabalho do nosso grupo de pesquisa. Daí surgiu uma necessidade de se aprender mais sobre o programa, e foi nesse ponto que eu comecei a me dedicar mais aos estudos estatísticos. Em 2004, na quarta versão do Prisma, eu já estava no meu doutorado. Nesta época eu já tinha conhecimento de muitas das ferramentas que o Prisma oferecia e já sabia como utilizá-las. Entretanto, continuava com uma base teórica muito incipiente, de tal forma que eu continuei estudando os manuais de análise do Prisma, bem como livros de estatística. Já em 2007, quando o Prisma lançou sua quinta versão, eu já era doutor e estava no mercado de trabalho. Entretanto, essa foi a versão que eu menos utilizei, porque nesta época eu trabalhava na iniciativa privada. Em 2012, já como professor da Univasf, a sexta versão do Prisma foi lançada. Esta versão marca uma mudança muito grande no grafismo do Prisma. Ele se torna mais amigável ainda, dando dicas e exemplos de como proceder em certas análises estatísticas, de tal forma que essa é uma das versões mais amigáveis do programa. A partir daí, em 2016, o Prisma chega à sua sétima versão. Nessa época eu já era professor da pós-graduação e já ministrava uma disciplina chamada Estatística. O Prisma 7 ele vem com ferramentas adicionais em relação ao Prisma 6 e ainda com uma interface gráfica muito mais amigável. Por fim, em 2018, é lançada a oitava versão do Prisma, a versão mais atual. Em cada uma das versões do Prisma, houveram aprimorações no programa, de tal forma que ele foi evoluindo desde a sua primeira versão até a sua oitava versão. Nesta oitava versão, se destacam a nova Treeway, que é uma ferramenta que não existe na sétima versão. Como eu disse a vocês, o Prisma é o meu programa preferido e é ele que eu uso no dia a dia. Então, todas as demonstrações da aplicabilidade do nosso conhecimento usando ferramentas em estatística será feito no Prisma 8.0. Eu vou demonstrar como inserir dados nas planilhas, como fazer gráficos, como fazer alguns cálculos simples, entre outras coisas. Nesse primeiro exemplo, um pesquisador deseja verificar a correlação existente entre a administração de uma droga e o índice glicêmico de pacientes em jejum. Então, essa é a típica correlação do tipo y em função de x. Como vocês podem ver nessa tabela, nós temos a concentração de uma substância que é administrada em 3 pacientes e o nível glicêmico desses pacientes em jejum à medida que as doses são administradas sequencialmente. Então aqui nós temos os dados do nosso primeiro exemplo, nós temos uma substância e a glicemia medida de 3 pacientes. Eu já deixei pronta aqui uma planilha no Excel para poder copiar e colar. Então eu vou selecionar aqui a minha substância, copiar, e aí eu vou abrir o Prisma. E quando o programa abre, você vê essa tela de boas-vindas, onde aqui no lado esquerdo nós temos os tipos de tabelas e os gráficos que elas geram. Aqui logo a primeira é do tipo XY, isso é Y em função de X. Aqui eu tenho um layout mostrando como é que essa tabela ela vai ser, e aqui um tipo de gráfico que ela vai gerar. Se você observar aqui, à medida que eu mudo as opções, ele muda tanto o tipo de planilha ou tabela, como o tipo de gráfico, certo? Então vamos voltar aqui para XY.
Vendo aqui na direita, nós temos um botão que abre um link para a página do GraphPad Prism, onde vocês podem aprender um pouco mais sobre como fazer aquele tipo específico de análise, no caso, aqui, tabelas do tipo XY. Vou fechar isso aqui, vou voltar para lá. Aqui no tipo de tabela, a gente pode selecionar entre dois tipos: entrar ou importar os dados nessa tabela, ou começar com exemplos e seguir tutoriais do Prisma. Quando você seleciona essa opção, a gente vai ter várias planilhas já previamente preenchidas e os tutoriais de como fazer essas análises. Então, se vocês observarem aqui, eu tenho várias opções. Eu vou pegar só uma para dar exemplo a vocês. Uma relação dose-resposta. Criando aqui a planilha, ele preenche essa planilha automaticamente. E nesse card aqui ele mostra como é que os dados estão organizados, qual é o objetivo desse tipo de análise e como proceder para realizar essa análise. Não é o caso não, a gente vai preencher a nossa. Então, voltando aqui para a tela inicial, selecionar aqui entrar ou importar os dados, e aqui nas opções de X e Y a gente vai determinar como é que a gente vai entrar com cada um deles. No caso X são números, números com erro, data, tempo, então no caso aqui números. E as opções de Y. Aqui eu posso entrar apenas com uma única coluna de valores de Y, então cada ponto desse do gráfico vai ser apresentado por um único valor de Y. Não é o caso, nós aqui vamos optar por replicatas, onde quando eu seleciono aqui eu determino o N da amostra, então aqui o tamanho da amostra 3, ou eu poderia entrar com a média, desvio padrão e N, ou média, erro padrão e N, se fosse o caso, mas o nosso exemplo pede uma triplicata. Então, vou criar a nossa planilha. Uma vez criada essa planilha, a gente pode ver aqui que tem uma coluna de X e um grupo A com 3 colunas de Y, que corresponde à nossa triplicata. Então, vou voltar aqui, vou selecionar, copiar e colar aqui no Prisma. Então, nós temos aqui a primeira coluna, os valores em miligrama da dose da substância hipoglicemiante, e aqui o nível de glicemia dos 3 pacientes, que eu vou copiar e colar aqui. Então, aqui em cima, glicemia em miligrama por decilitro de sangue. Quando eu preencho essa planilha, automaticamente ela gera um gráfico que está aqui embaixo. Cada planilha que eu selecionar, ela fica em negrito e o gráfico correspondente em negrito também. Então aqui nós temos o gráfico. Quando eu clico aqui, ele vai me perguntar como é que eu quero o layout desse gráfico. Por exemplo, se eu quero que cada ponto corresponda somente à média dos 3. Ou se a média com o erro. No caso aqui, desvio padrão, erro padrão da média. Eu vou deixar em desvio padrão. E se ele quer apenas os pontos, né? Se você quer apenas os pontos ou se quer os pontos unidos por segmentos de reta. Vamos optar por isso aqui. Dando OK, ele cria o nosso gráfico. Então nós temos aqui um gráfico que mostra como a glicemia varia em função das doses da substância em miligrama. Então aqui nitidamente, à medida que a gente aumenta a dose, a glicemia tende a cair. Já nesse novo exemplo, nós podemos ver a necessidade de um pesquisador em determinar as concentrações de glicose sanguíneas, como por exemplo, num experimento relacionado ao anterior. Neste caso, também há necessidade da realização de uma análise do tipo de correlação. Aqui eu desejo correlacionar os valores em nanômetros lidos no espectrofotômetro com a concentração de glicose.
Então, como vocês estão vendo nessa tabela, nós temos valores de concentração de glicose de uma amostra padrão, que é utilizada para fazer a curva de calibração, e os valores de densidade ótica obtida da amostra que nós queremos analisar. Vejam como é que nós podemos fazer isso pelo prisma. Aqui nós temos os dados do nosso segundo exemplo. Nesse exemplo, nós temos a concentração de glicose em microgramas por ml de soluções padronizadas para construir uma curva de calibração em um aparelho de espectrofotômetro, e nós temos aqui a densidade ótica correspondente a cada uma das concentrações determinadas de glicose. Então a gente constrói esse tipo de curva para poder pegar uma amostra cega, onde a gente não sabe a concentração de glicose, como no caso do exemplo anterior. E aí, com base na densidade ótica, utilizando uma regressão linear, a gente consegue determinar, certo? Então, mais uma vez aqui eu criei uma planilha no Excel para a gente estar copiando e colando. E aqui eu vou selecionar essa primeira coluna, que é X, copio e venho para o Prisma. Aqui no Prisma, eu simplesmente vou colocar aqui nova tabela com gráfico. Também vou continuar aqui na XY, porque essa é tipicamente, exemplo de Y em função de X, isso é, como a densidade varia em função da concentração de glicose. Só que, diferentemente lá da anterior, que a gente usou uma triplicata, aqui eu só tenho uma única coluna de Y, um único valor de Y. Então, aqui. Colar. Eu volto para cá e seleciono. Quando eu preencho essa planilha, já me gera um gráfico aqui, data 2. E aí, quando eu clico no gráfico, ele pergunta que layout eu quero. Então, está aqui o gráfico, eu vou simplesmente optar por usar um segmento de reta. Então, no gráfico mostra que à medida que eu aumento a concentração de glicose da amostra, eu também aumento a densidade ótica. Como vemos nesse nosso último exemplo, um pesquisador, com base na altura de um grupo de indivíduos que compõem uma amostra, deseja calcular alguns estimadores estatísticos, como, por exemplo, quem é a pessoa mais baixa, quem é a pessoa mais alta, a média, a mediana e o coeficiente de variação da altura nessa amostra. Aqui, como você pode ver nessa tabela, nós temos a altura das 15 pessoas que compõem a amostra. Então vamos ver como o pesquisador pode, através do Prisma 8.0, calcular todas aquelas estimativas que ele deseja. Aqui nós temos os dados do nosso último exemplo, que mostra a altura de um grupo de pessoas. Então, fiz aqui a minha planilha no Excel, e aí eu vou copiar e vou lá para o Prisma. Mais uma vez, aqui eu posso adicionar uma nova planilha ou nova tabela com gráfico aqui em cima ou simplesmente aqui embaixo. Só que aqui eu tenho uma peculiaridade. Percebam aqui que eu não tenho uma relação do tipo causa e efeito. Então eu só tenho valores de altura, eu não tenho uma planilha típica do tipo Y em função de X. É simplesmente a altura de uma amostra de indivíduos. Então nesse caso aqui, o tipo de planilha, o tipo de tabela que eu vou selecionar não é do tipo XY, e sim uma tabela em coluna, certo? Quando eu opto por uma tabela em coluna com seu correspondente gráfico, mesma coisa. Então, aqui eu tenho a opção de entrar ou importar os dados e aqui eu tenho a opção de usar exemplos e tutoriais. Então, se vocês observarem aqui, esse tipo de opção aqui nos permite, por exemplo, realizar um teste T, realizar uma nova on-way ou fazer algum tipo de análise em coluna.
Não é o caso, a gente vai entrar. Aqui a gente pode entrar com valores simples, ou média e desvio padrão, ou erro padrão da média. No caso aqui nós vamos entrar com valores simples de replicado. Então veja aqui que eu não tenho colunas correspondentes a x, é só coluna com y. E aí simplesmente eu seleciono e colo. Então aqui eu tenho a altura. Uma vez feito isso, como eu já disse a vocês, o gráfico correspondente é automaticamente gerado. E aqui eu posso optar por algum tipo de apresentação. No caso aqui ele está plotando mediana, mas não é o que eu quero. Eu quero, por exemplo, média. Então ele pode plotar média com a opção de Blockplot ou média com erro, que é o mais comum, quer dizer, esse tipo de construção de gráfico em coluna é o mais comum. E aqui eu vou optar pela coluna representar média com desvio padrão. Está aqui. Então nós temos o nosso gráfico. Eu posso alterar vários parâmetros nesse gráfico. Por exemplo, eu posso apagar o título de X e posso colocar aqui a altura em centímetros, certo? Então aqui nós temos um exemplo de um gráfico típico de coluna. Então, além desse gráfico que a gente acabou de fazer, nós podemos calcular uma série de estatísticas descritivas. Então, eu vou voltar aqui para a nossa planilha original e aqui em Análise, e aqui eu vou selecionar estatísticas descritivas. O pesquisador gostaria de saber média, desvio padrão, erro padrão da média, mediano, quem é o menor valor, quem é o maior valor, e também o coeficiente de variação. Selecionando essas opções aqui de estatística descritiva, eu simplesmente dou OK. Aqui nós temos o tamanho da amostra, 14, o menor valor, 155, a mediana, 171,5, o maior valor, 187, a média, 170, desvio padrão 8,7, erro padrão da média 2,3 e o coeficiente de variação 5,11. Então todos esses valores de estatística descritiva podem ser calculados aqui, além de muitos outros que nós veremos à medida que nós formos precisando em nossas aulas, certo?